Todos, vamos dar início a mais o nosso estudo de hoje. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial, né? Igual a gente faz todas as nossas terças-feiras. Então, vamos aí, cada um em sua casa, né? Cada um no seu trabalho, com sua família, ou sozinho. Dependente daquela pessoa que esteja ao nosso lado, é importante a gente lembrar que nós sempre teremos ao nosso lado os nossos guias, os nossos anjos da guarda, porque eles mais do que ninguém sabem as nossas reais necessidades, as nossas reais angústias, e que nós possamos a cada dia da nossa vida internalizar mais os ensinamentos que a vida nos traz. Que mesmo fisicamente não estando perto dos nossos familiares, nós sempre estaremos bem acompanhados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite, Pai Igor. O senhor está por aí, eu acho. Vamos então começar o nosso estudo de hoje, né? Hoje a gente vai falar de... Então, na semana passada a gente teve aquele estudo com auxílio da Ana Hatz, né? Os estudos que são referentes a temas mais vinculados à Umbanda. Então, nós sempre teremos alguém que vai nos auxiliar, né? Que vai vir falar para a gente também. E a gente mantém os nossos estudos também do Livro dos Espíritos, né? É, os temas, às vezes, do Livro dos Espíritos, eles são temas mais complicados, vamos falar assim, de discutir, né? E hoje a gente traz mais um dos capítulos do Livro dos Espíritos, um dos tópicos, na verdade, hoje é o último tópico do primeiro capítulo, né? Vocês viram que aí, ao longo desses estudos, a gente veio falando bastante sobre Deus, e esse último tópico desse primeiro capítulo também vai falar de Deus, né? E o tópico, né, o Livro dos Espíritos, ele fala sobre o panteísmo. Antes de mais nada, a gente precisa compreender de onde surgiu essa ideia, né? O que é o panteísmo, na verdade. Pois então, quando a gente fala de panteísmo, a gente está falando de acreditar em vários deuses, né? É totalmente diferente do que a gente tem na Umbanda. Mais tarde a gente vai falar de como é na Umbanda, mas é importante a gente compreender primeiro o que é de fato o panteísmo, né? Então, o panteísmo, ele surge, na verdade não tem como a gente determinar quando ele surgiu, mas desde sempre o ser humano, ele vai ser panteísta em diversos locais no mundo, né? Alguns exemplos que a gente pode destacar, por exemplo, é o que acontecia em Roma, na Grécia, que são os clássicos, né? No Egito Antigo também, né? Nas antigas ilhas, sei lá, da Indonésia. Então, o homem, ele sempre teve na natureza uma conexão muito forte, né? Historicamente. Então, historicamente, o homem, ele viu um respeito muito grande com a natureza. Com isso, a ideia panteísta, ela vai surgir dentro desse contexto, né? Porque o homem, ele precisava dos elementos que vinham da natureza,
ele não conseguia compreender de onde esses elementos vinham, e a partir daí ele começa a cultuar esses elementos. Então, por exemplo, o homem precisava caçar lá na Roma antiga, na Grécia antiga, né? Então, eles precisavam do alimento, precisavam do couro dos animais, e para que a caça desse certo, eles veneravam uma deusa, né? A deusa Diana, que é a deusa da caça, né? E então o homem também precisava beber. Então existia um deus que eles veneravam, que fornecia para eles as bebidas. Assim era o alimento, né? As chuvas, o tempo. Então, tudo aquilo que era incompreendido, que o homem não conseguia compreender, ele venerava tal qual uma divindade. Porque aquela força, né, a força, a natureza era tão grande, era tão forte, que eles conseguiam, eles achavam que era várias divindades que estavam acima deles. Tanto que se a gente for, sei lá, vasculhar livros de história, né, vocês vão ver que as divindades, elas são sempre representadas em pinturas e esculturas gregas, egípcias, romanas, com corpos perfeitos, né, seres poderosos, que eram dotados dessa força. Então, um clássico, né? Zeus, que é o deus dos céus, né? Dos trovões, da chuva, para o povo greco-romano. Ele é tido como um homem espetacular, né? Ou seja, ele estava acima do que era comum. Mas essa ideia panteísta, ela surge justamente porque o homem ainda ele não conseguia compreender o que é Deus. Hoje a gente ainda não compreende, mas quanto mais antigo a gente vai no tempo, mais difícil é da gente compreender, né? Porque menos informação a gente tem, menos conhecimento a gente tem. Então, hoje a gente entende um pouquinho mais, né? Quanto comparado com o passado, quando não entendíamos nada. Então, hoje, nós umbandistas, a gente sabe que não existem vários deuses, né? A Umbanda é monoteísta, são poucas as religiões no mundo que ainda são politeístas, né? Que acreditam em vários deuses, tá certo? E foi uma herança que foi sendo deixada para trás, porque justamente a compreensão da divindade, ela caminhou num sentido de que a humanidade consegue enxergar que nós não temos vários deuses. É um Deus único que possui todos esses atributos, tá certo? Então é importante a gente ter essa narrativa inicial, falar de onde veio essa temática, né? Essa ideia de vários deuses, de panteísmo, né? Então não foi uma coisa inventada, era uma maneira com que a sociedade antigamente conseguia compreender esse ser superior, né? Então, tudo aquilo que eles extraíam alguma fonte, eles precisavam de alguma coisa, eles veneravam e agradeciam, tá certo? Porém, a gente tem uma passagem, vamos falar essa passagem histórica, que é quando surge o cristianismo. O cristianismo que a gente vê hoje, ele não é o cristianismo que era pregado por Jesus Cristo. Todo mundo sabe que à medida que o tempo passa, as coisas vão sendo modificadas, né? Nós mesmos, a gente é modificado todo dia. A gente cresce moralmente, pessoalmente, todos os dias. Então, assim aconteceu com várias religiões. E assim aconteceu
com o cristianismo, né? O cristianismo, ele vem sendo modificado ao longo dos anos, justamente porque as pessoas que praticam essa religião, elas se modificam ao longo do tempo. Enfim, mas uma passagem importante histórica foi quando surge o cristianismo. Porque, na verdade, antes do surgimento do cristianismo, de Jesus vir à Terra e pregar a palavra de um Deus único, todas as sociedades eram panteístas. Então, todo mundo acreditava em vários deuses. Então, muito mais do que o precursor, além de ser o precursor, né, do amor, da caridade, que foi o que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo, ele foi o precursor dessa religião monoteísta. Claro que hoje existem outras religiões monoteístas também, né? Religiões árabes, não, o hinduísmo é uma religião que não é monoteísta, ela ainda é politeísta, né? Mas existem outras religiões além do cristianismo, que são monoteístas, né? O judaísmo também, as três grandes seriam esses, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E então Jesus Cristo, ele traz essa ideia de um Deus único, né? Muito mais do que falar de um Deus único, ele traz conhecimento. Ele começa a ensinar para a população que, na verdade, não são vários deuses. Na verdade, é um Deus único que rege todas as forças da natureza de diferentes maneiras, né? Então, essa mudança de comportamento, o aparecimento dessa nova ideia, né, desse fato, né, da passagem de sociedades politeístas para sociedades monoteístas, reflete até nos dias de hoje, né, porque justamente nós ainda somos sociedades monoteístas, tá certo? No Livro dos Espíritos traz esse tópico, né, esse politeísmo, e nós, na Umbanda, né, o Candomblé também, essas religiões de matriz africana, é muito interessante a gente conversar sobre o politeísmo, porque certamente muitas pessoas que não conhecem a Umbanda acham que é uma religião politeísta, ou até muita gente que é já da Umbanda um dia lá atrás pode ter achado isso, né? Então é importante a gente discutir esse politeísmo, que é isso. Indo lá agora para o Livro dos Espíritos, eu vou ler as perguntas, porque as perguntas elas são bem objetivas e as respostas também são bem objetivas, tá certo? Então vou ler e a gente vai conversar sobre. A primeira pergunta que eles trazem nesse capítulo, né, sobre o panteísmo, Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Só refazendo a pergunta, né, porque às vezes as perguntas do Livro dos Espíritos, elas são muito rebuscadas. Basicamente, pergunta se Deus é o resultado de todas as forças da natureza, né? A resposta é: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Então, a primeira pergunta ela traz justamente isso, né? Se Deus não seria o resultado de todas as forças da natureza, de tudo aquilo que é natural. A resposta, na verdade, é bem simples e ela fala que não, que Deus não é o resultado, Deus é a causa, Deus é o início de tudo, né? Então, Deus é o que gera todas as coisas, é o motivo da existência de tudo. A gente não pode pensar que Deus, ele é subordinado a tudo, né? A gente não pode subordinar Deus também, a presença dele. A gente já até discutiu aqui anteriormente em outros estudos. Deus, ele é vivente, né? Ele vive na criação, ele está no meio de nós. Com isso,
Deus, ele é meio que um ciclo vicioso falar disso, né? Porque a gente enxerga Deus como a fonte geradora da nossa existência, só que Deus também está dentro de nós. Então, é uma coisa que está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira pergunta, ela é bem clara nesse sentido, porque ela pergunta, né, se Deus é a causa é o resultado de várias coisas da natureza. E a resposta é não. Na verdade, Deus é o efeito, a força morimotriz, né, é a grande causa das coisas acontecerem daquele jeito. A segunda pergunta, ela fala assim, que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituírem, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Então, basicamente, ele pergunta as pessoas perguntam para os espíritos, né? Se por acaso tudo, né, junto seria Deus, né? Então todos os seres, todos os universos, tudo isso compunha partes de uma divindade, né? E como o panteísmo seria enxergado nesse aspecto. Então ele diz que não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Então, a resposta parece um pouco confusa, a pergunta também é muito confusa. Então, eu sempre recomendo que leiam 2, 3, 30 vezes o Livro dos Espíritos, que ele é muito interessante. Então, quando ele pergunta, né, qual é a opinião de todo, o que acontece, né, se todas essas junções de universos, de seres, de partes da divindade, elas unidas seriam um Deus único, né? A resposta, na verdade, é não, né? Porque, na verdade, Deus não é particionado, né? Deus, ele existe pela sua essência. Ele não é questionável. Não tem como eu questionar se existe. Se eu estou vivo, eu já tenho a divindade dentro de mim. Eu já sei que ela está pulsando, vamos falar isso. E a gente já até falou nos estudos anteriores, não existe pessoa sem Deus. Não existe aquela pessoa que está afastada. Então, Deus não deixa de viver dentro da gente. O que acontece é que eu deixo de me aproximar dele. Isso que é outro ponto, tá certo? Então, essa pergunta, né, se tudo unido compunha Deus, meio que desconstrói essa ideia panteísta. Porque, na verdade, olhar para as forças da natureza, olhar para a caça, olhar para os frutos, olhar para as florestas, para os mares, e ver Deus, a gente está vendo um pedacinho da obra de Deus, né? Então, cultuar aquele elemento, a gente vai estar cultuando um pedaço específico. E nós, como seres encarnados que somos, nos resta justamente cultuar esse pedacinho. Porque as nossas visões, as nossas percepções humanas, elas são muito restritas. E a gente não consegue ver, enxergar, sentir o Deus na sua totalidade. Então, a gente tem que ter... É muito estranho, né? A gente pensar em Deus atuando em várias coisas na nossa vida e saber que Deus é único, né? É um só. Indo agora para a última pergunta, são só 3 perguntinhas, por isso que hoje a gente está lendo, não é sempre que dá para a gente ler, porque não, alguns capítulos os capítulos são enormes. Então, próximo. Desculpa. Próxima pergunta. Os que professam essa doutrina, ou seja, a doutrina do panteísmo, né? Pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus.
Sendo os mundos infinitos, Deus é por si mesmo infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma. Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Então, a pergunta, né? A pergunta basicamente fala, Deus é infinito. Deus está em todos os lugares, né? Deus está em toda parte. E se Deus está em toda parte, e se Deus é todos os fenômenos da natureza, Peraí, agora eu perdi. Como que existe inteligência no meio disso tudo, né? O que pode ser contra essa ideia desse Deus onipresente, esse Deus infinito, esse Deus forte, vamos falar assim. Então, ele pergunta basicamente isso. O que pode ser contra essa ideia, né? O que pode ser contra esse raciocínio? Ele fala a razão. Reflete maturamente e não vos será difícil encontrar-se-lhe o absurdo. Então, isso aqui vai dentro daquele ponto que a gente sempre fala, a dimensão, o tamanho, né, o poder, a grandiosidade divina, ela é imperceptível aos nossos olhos. Então, nós, encarnados, a gente não consegue enxergar as coisas. É aquela velha dinâmica mental que a gente faz. Se você for imaginar uma estrada infinita, a sua estrada vai começar em algum lugar. Então, Deus vai além desse nosso pensamento. A gente não consegue mensurar essa ideia, tá? Então, quando a gente tenta buscar as explicações do que é Deus com a razão, a gente não consegue, a gente vai ver que a gente é tolo, porque tudo aquilo que é divino, na maioria das vezes, são coisas inexplicáveis, tá? Um grande exemplo disso, né? A gente sabe que existe a gravidade, a gente sabe como funciona o nosso planeta, a gente sabe como que funciona o sistema solar, mas mesmo assim a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, como que a gente veio parar aqui. Sabe aquelas perguntas básicas existenciais? Então, a ciência explica muito, mas ela não explica tudo. E a gente vai falar mais para frente, a gente vai ter um estudo sobre isso, porque nos próximos capítulos, claro, que fala sobre a questão da ciência. E é muito interessante esse capítulo, eu gosto muito dele, porque os próprios espíritos falam que Deus, ele não faz nada que vá contra as leis que ele próprio coloca. Por exemplo, Deus é o grande criador, entre aspas, né, da lei da gravidade. Então, Deus não vai ser contra a própria lei da gravidade. Ele não vai fazer chover para cima. Então, ele é o grande criador, porém ele respeita as próprias regras. Ele respeita as próprias leis, né? Nesse capítulo, em alguns capítulos, na verdade, do Livro dos Espíritos, eles trazem alguns comentários. Não é sempre que tem comentário no final de cada capítulo. Nesse capítulo tem um comentário muito interessante, né? A gente começa a falar de panteísmo, né, de vários deuses, e a gente termina falando de dimensão divina. E aí, né, enfim, nesse rodapé, nesse comentário do livro, traz o seguinte, vou ler para vocês. Na verdade, esse comentário é um comentário de Allan Kardec. As demais perguntas e respostas não necessariamente são de Kardec, porque eu não sei se vocês se lembram, né? O Livro dos Espíritos foi uma literatura criada com vários espíritos e várias pessoas, e Kardec, ele compilou isso, né? Então, as pessoas faziam pergunta para os espíritos respondiam, e aí, ao longo do tempo, Kardec montou esse livro. E aí, em alguns pontos, ele faz alguns comentários. Nesse capítulo, ele faz esse comentário,
A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito desse capítulo, e aí eu fui checar lá no texto nos textos do blog, eu que tinha feito o texto do blog lá atrás, há anos atrás, e eu gosto muito dessa frase porque ela resume muito bem isso que a gente está falando, porque a gente tenta compreender Deus, né? A gente tenta se aproximar de Deus. Nós somos obra de Deus, né? A criação, tudo que existe, na verdade, é resultado de Deus. Só que a gente não consegue compreender e enxergar como seria Deus, igual o quadro e o pintor, né? O pintor, ele pinta o quadro, faz uma obra de arte maravilhosa, só que o quadro não é o pintor, é o resultado do trabalho dele. A mesma coisa é assim nós e Deus. Nós somos o resultado da obra dele, né? Nós somos diferentes dele. E também existe essa ideia muito humanizada, né? O Deus humano, Deus cabecinha branca. A gente já falou isso em alguns estudos anteriores. Isso a gente tem que desmistificar. Deus é um ser vivente. Na verdade, nem é ser, né? Nós somos seres. Mas Deus é vivente, então ele vive na criação, ele está no meio de nós, ele está em todos os lugares. Então, compreendemos o que é o panteísmo, compreendemos que Deus não é panteísta, né? Não, são coisas que não são coexistentes. Se a gente é panteísta, não tem como ter Deus, e se Deus existe, ele não é panteísta, né? Não são todas as coisas que compõem Deus, e sim, Deus está em todas as coisas, certo? Quando a gente vai para a Umbanda, a gente vê vários orixás, a gente vê várias divindades, né? Porém, todas essas divindades, entre aspas, é importante, elas compõem um Deus único, que é o Olorum. A gente já falou isso também em alguns estudos lá para trás, existem vários nomes, né, várias maneiras de nos referenciar ao Olorum. Então é Zambi, Nzambi, Tupã, né? E esses nomes, eles vão vir, né, a partir das suas heranças históricas. Como a gente sabe, quando aqueles negros foram trazidos da África, eles eram trazidos de diversas regiões diferentes. E cada um deles cultuava as suas divindades. Então, até certo ponto, eles eram panteístas. Só que quando eles chegaram numa senzala, onde estavam todos juntos, comungando do mesmo ambiente, eles começaram a ver que os deuses que antes eram diferentes, na verdade, eram iguais. Só que a maneira de cultuá-los eram diferentes, né? A Umbanda, ela traz essa premissa, né? Nós cultuamos o Deus de várias maneiras, tá certo? Então, Deus é único, né? É Olorum, é Zambi, só que ele se manifesta de diversas maneiras. E essas diversas maneiras, na Umbanda, a gente chama de orixá, tá? Então, cada orixá não é que é uma parte de Deus também, né? É uma maneira com que Deus se manifesta na nossa vida. Então, relembrando, né, lá atrás, igual eu comecei a falar, quando a gente lembra lá da Grécia, de Roma, eles cultuavam cada coisa da natureza como um deus. Se a gente tirasse esse nome Deus e cultuasse um orixá, a gente estaria muito próximo do que a gente faz hoje. Porque a gente cultua elementos, a gente cultua a força da natureza e respeita Deus dentro daquela força da natureza. Então, por exemplo, se eu vou cultuar os oceanos, eu estou cultuando Deus, aquilo é obra divina. Só que para cultuar os oceanos, eu dou um nome específico para ele. Eu não descredibilizo Deus, eu apenas nomeio. E às vezes eu não preciso nem nomear. É igual eu sempre falo, né? O poder do acreditar, ele é mais forte que qualquer nome.
qualquer oferenda, a gente falou de oferenda esses dias para trás, né? Inclusive, né, de fazer oferenda grande, aquele trem todo, da semana passada do Herê, né, a gente estava falando sobre Herê. Então, muito mais do que ter um volume, ter nomes, ter dogmas, é o sentimento de cultuar a divindade, né? Então, a Umbanda também não é politeísta, a Umbanda é monoteísta. Nós acreditamos em um Deus único, né? Olorum, ou Deus, cada casa vai chamar de um nome. Até dentro de uma casa, guias diferentes vão chamar Deus de um nome diferente. Então, você vai ver, os caboclos vão chamar de Tupã, os pretos velhos vão chamar de Zambi, de Deus, né? Existem essas variações. E os orixás, eles são manifestações desse Deus, não são partes de Deus, né? São maneiras com que nós humanos, nós encarnados, enxergamos a divindade de diferentes ângulos, mas o Deus é um só. Acho que eu já falei muito hoje, hein? Alguém tem? Mas eu acho que é basicamente isso. É importante a gente ter em mente o que é esse panteísmo, a gente compreender o livro dos Espíritos, como ele explica a inexistência do panteísmo e como isso é visto na Umbanda, né? Porque muitas das vezes, se vocês não se depararam, vocês ainda podem se deparar com algum momento em onde a pessoa vai falar, então você é politeísta. Não, a gente é monoteísta. E aí agora vocês têm a total capacidade de explicar para as pessoas. Agora é com vocês, galerinha. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pai, boa noite. Boa noite, Daniele, tudo bem? Joyce, a bênção. Boa noite, todo mundo. Axé. Eu tenho uma dúvida, assim, né? É o seguinte: quando a gente fala de Deus, a gente vem na nossa mente muita coisa boa, só coisas boas, na verdade, né? A gente não compreende, mas a gente sente através de toda bondade. E minha dúvida é a seguinte: para a gente saber o que é o bom, o que é o bem, teve que ter um mal, né? E nesse mal, qual foi o surgimento? Tipo assim, porque a gente não pensa na hipótese de Deus criar isso. Então, como que se deu esse surgimento? Boa pergunta. Então, na verdade, Deus não cria o mal. A gente vai ter um estudo mais para frente, falando de anjo e demônio. Foi até o pai Igor que fez o texto na época do blog. Mas, na verdade, são duas coisas assim importantes que a gente tem que pensar quando você fala isso. Primeira coisa, a nossa condição de encarnados, tá? A gente tem o livre-arbítrio, então a gente vai escolher, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai ter decepções, certo? Segundo ponto, ainda nesse ponto aqui, né, do livre-arbítrio, dos erros e tudo mais. A gente, como nós somos ainda de carne, e a gente é pensamento também, a gente é espírito, a gente tende ao erro todos os momentos. E a maioria das vezes, quando a gente tem uma frustração, quando a gente tem uma decepção, a gente não é um sentimento ruim, a gente não tem um sentimento que, nossa, que tristeza, que não sei o quê. Então, na verdade, esses sentimentos, eles não são criados, não é o mal que cria, entendeu? Somos nós mesmos, dentro da nossa condição humana, condição encarnada, que a gente, muitas das vezes, a gente não consegue digerir as coisas. E aí a gente fica carregando aquilo ali. Pensa só, imagina se você pisa num espinho, aí machucou seu pé, tá? Você tem duas opções. Você tira aquele espinho, passa remédio, coloca o negócio e continua a sua vida. Vai doer por alguns dias, mas vai sarar, certo? Segunda opção, você pisou no espinho, você não tira, você continua seguindo. Você ignora a dor, você finge que tá tudo bem, você finge que nada tá acontecendo, só que por dentro você gera aquele sentimento.
Você tá com aquela dor dentro de você. A gente carrega isso na vida, tanto carnal quanto espiritual. Porque, na verdade, não existem duas vidas. Nós somos um ser único que, por hora, vai estar no plano espiritual, hora vai estar no plano material. E se a gente carrega esses sentimentos, se a gente está suscetível ao erro, nós estamos suscetíveis a essas energias que a gente cria dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos sentimentos. Então, o que que a gente tem que fazer? Nos policiar. Então, quando a gente pisa num espinho, o que que a gente deve fazer? Tira o espinho, limpa e continua a vida. E ficar atento para não pisar no espinho na próxima vez. Então, na verdade, o mal não é alguém que cria, somos nós, na nossa condição humana, que muitas das vezes a gente não consegue se controlar. E é assim para todos os sentimentos, viu? Isso é para inveja, para raiva, para tristeza, né? Então, todos esses sentimentos que nos afastam de Deus, na verdade, eles são sentimentos que a gente deixa alimentar dentro da gente. Faz sentido, Daniela? Faz sim, pai. Tá? Então, é igual a gente sempre fala assim, é orar e vigiar. Então, a gente nunca sabe, e realmente as pessoas às vezes têm olho gordo, têm aquela invejinha, têm aquele sentimento ruim, mas nós não podemos deixar esses sentimentos chegar até a gente. Então, é orar e vigiar, né? É não vibrar dentro daquela vibração negativa. Então, se a pessoa, se ela já não está numa condição boa, se ela já não está feliz, e aí você vibra junto com ela, você começa a emanar os mesmos sentimentos que ela. A tristeza, a dor, a inveja. Então é sempre orar e vigiar. E é claro que nós somos encarnados, então a gente está aqui para errar, a gente está aqui para pecar. Então, a gente tem que ter a plena consciência do que a gente faz, para que a gente não continue fazendo as coisas erradas, né? E sempre vibrar positivamente. Que mais? Que mais? Mais alguém? Disponha. Agora que eu vi lá, ó, Girlei e Ana. Axé, Deus abençoe vocês duas. Ah, hoje vocês estão em bom despacho. Não, hoje Girlei, a Ana já tava, né? Ei, pai Vitor, o pessoal não quer participar, então fala um pouquinho. Então agora é o senhor. Fala só um pouquinho aqui. A pergunta do Daniel foi muito interessante, esse texto eu nem lembro. Faz muito tempo que eu fiz esse texto de demônio, eu nem me recordo, não. E peraí, cachorro tá beirando aqui. Esse texto do senhor, só enquanto o senhor foge aí da escuridão, eu acho que ele foi um dos últimos, inclusive. O senhor tem noção? Isso foi o quê? 2018, talvez. Nem sei mais. 18 anos. Então, relativo a essa maldade que se fala de Deus, né? A gente tem que refletir muito, porque Deus não criou o que a gente chama de bondade e maldade. Nós criamos e nomeamos a bondade e a maldade. Deus criou tudo que a gente conhece. E a gente recriou e dividiu as coisas à nossa maneira e nomeou algumas coisas boas e algumas coisas como ruins para a nossa convivência como seres encarnados, como espírito, como seres humanos, como seres universais. É o mesmo que pensar que a natureza foi Deus que criou. E a natureza ela é perfeita, certo? Então, por exemplo, uma árvore. Nem todo lugar chove bastante. Então, tem lugares que é mais seco. E aí a natureza se adapta, né? E aí ela vai criar outros tipos, né? Outras espécies de árvore. Não quer dizer que ali é um local mais ruim, mas ela se adapta para aquilo. Na época da seca, por exemplo, né, que falta água, né, aqui na nossa região que é cerrado, as árvores são cascudas, justamente aguentar fogo, elas vão cair todas as suas folhas, então elas se adaptam.
Se fosse nós, seres humanos, a gente fala, não, essa época é uma época ruim, mas na verdade é uma época de ciclos, né? Algumas espécies têm sua renovação naquele determinado período, senão elas deixam de existir. E se aquele período não existe, aquela espécie também não existe. Nesse período da só de chuva, aí você já tem outro tipo de espécies arbóreas. E assim também são os animais de cada região. Assim, a gente tira por base a perfeição de Deus o nosso planeta, que é o que a gente vê e tem contato. Agora pensa no universo inteiro vibrando em perfeita harmonia, e cada um vibrando de acordo com a sua capacidade que Deus deu, né, de ser e de vibrar. Então, por exemplo, o nosso planeta ele tem condições para dar vida humana. Outros já não têm condições de dar vida humana, mas não quer dizer que ele não tem energia divina, que ele não vibra, que ele não está no composto de Deus. Porque nós colocamos como Deus aquilo que é muito humano, muito humanizado. Isso é uma herança do panteísmo, né? Uma herança principalmente dos romanos. A gente pega os romanos, o que os imperadores faziam? Morria alguma pessoa muito querida, ou até o próprio imperador. Então, eles colocavam eles como Deus, faziam um estátua daquele imperador e pegavam uma característica dele ou daquela pessoa que o imperador gostava muito, e então colocava ele como Deus. E aí, então, todos tinham que venerar aquela pessoa como Deus. Um exemplo clássico disso, quem assistiu, quem gosta de série, né, que hoje isso é muito comum, que já viu Vikings, né, vai ver lá o Ivar, né, que quando ele se coloca como Deus e convence as pessoas que ele era um Deus, né, mas para manipular a massa. Mas os romanos nem faziam muito isso, faziam por querer adorar a pessoa. O imperador falava que, a partir daquele dia, aquela pessoa era um Deus e todos tinham que venerar, né, senão morria. E assim, então, se criaram vários deuses romanos como personificações de seres humanos. E vendo isso, a gente coloca Deus sempre como uma imagem parecida com o ser humano, sendo que esse universo tão grande, quem somos nós, né, seres humanos, nosso espírito, né, feito de energia, o que é nós perto desse universo gigante que vibra há bilhões e bilhões e trilhões, sei lá quantos anos, que a gente consegue contar do nosso planeta e da nossa galáxia, porque o infinito não tem começo, não tem fim, como o papai Victor falou. Toda vez que fala uma estrada, a gente pensa em começo, nem que seja estrada infinita. A gente não sabe palpar esse infinito devido ao nosso estado, né, que a gente se encontra hoje, nosso estado físico, nosso estado na matéria. E aí, quando a gente coloca bem e mal, tem que lembrar que são características criadas por nós, para nós convivermos bem, para nós convivermos mal, e também para aquilo que nós sentimos, para os nossos sentimentos humanos, os nossos sentimentos espirituais, da forma que nós somos feitos e manifestamos, nós nomeamos bem e mal, e isso, na verdade, é o que nos faz viver, porque se a gente não conhece o mal, a gente não conhece o bem, porque quando você não conhece uma face, a outra deixa de existir. Então, a ambiguidade que existe dos sentimentos é o que faz o sentimento existir. Só existe um sentimento se existe a ambiguidade. Não tem como você conhecer o amor se não conhecer o ódio. Não tem como você conhecer a paz se você não conhecer a guerra. Porque se você não sabe o que é paz, você também não vai saber o que é guerra, porque você nunca viveu nenhum dos sentimentos, ou nunca ouviu falar, ou nunca te explicaram, você nunca vai saber o que é o sentimento. Então, o sentimento ambíguo, tanto bem quanto mal, você só vai saber que um existe, que o outro existe, devido ao estado do outro existir. Então, um só existe com a condição de ser o outro, se o outro existir. Exemplo, nunca mais vai existir guerras ou brigas no mundo. E aí, então, a paz deixa de existir, porque a gente entra num estado neutro. Porque se não há momentos de guerra, nunca vai existir, também não há momentos de paz. Porque paz é um momento. E como esse momento vai ser contínuo para sempre, é um momento neutro. Assim que só vai existir amor, se também existir o ódio. São sentimentos ruins. Porque são momentos. Quando a gente fala de sentimentos, a gente fala de momentos, estados momentâneos de espírito. E é isso que a gente tem que frisar nesse bem e mal.
Então, tem gente que vira, quem acredita em demônio, que não é nosso caso, fala que é o demônio que criou o mal. Mas quem criou o demônio? Alguém teve antes para criar o demônio. Ele foi criado junto com Deus, mas quem criou os dois? Então, nada faz sentido. Né? A teoria do demônio ela é estranha. E aí tem gente que fala, quem é um bandista do demônio, a gente nem acredita nisso. A gente acha essa teoria sem pé em cabeça. Mas é isso que é entender que o sentimento ele existe por ambiguidade. Se um existe, é porque o outro também existe. Acho que é isso aí. Eu falei tem muito que está acabando e acho que tem mais perguntas. Está acabando, né? O Vinícius mandou aqui. Leão foi um dos grandes decodificadores da doutrina. Interessante que no começo ele não acreditava, pois era professor conceituado naquela área e ele sempre queria tirar provas e provas. Super normal, né? A gente nunca acredita no que a gente está fazendo. A gente só toca, né? Mas eu acredito que o que era dele sempre foi dele. A missão dada a ele hoje deixou legado. Pelo trabalho muito hoje, estamos neste estudo. Exatamente. É sempre a história do ancestral, né? O que vem antes da gente e faz um grande trabalho. Eu acredito que tem uma semelhança com o trabalho feito pelo diálogo com os espíritos, feito pelo terreiro, né? Mas na verdade, à medida que a gente caminha como sociedade, a gente tem novas tecnologias, a sociedade caminha junto e a espiritualidade vai se adaptando. Então, o diálogo dos espíritos é um exemplo disso, porque é uma decodificação das coisas humanas e espirituais, e era antigamente o que foi feito com o livro dos espíritos, né? É verdade, eu nunca tinha pensado para pensar nisso, Vinícius. Muito obrigado pelas considerações. Mais alguém tem algum comentário? Então, nosso horário já está dando. Oi, Girley, tudo bem? Sim. Essa é uma observação aqui que eu acho muito interessante. Achei, né, muito interessante, porque há pouco tempo eu estou aqui vendo o Pedro jogar e ouvindo o estudo. É o jeito que a gente tem. É muito interessante porque eu tenho um conceito assim de que não existe para a gente o certo e o errado, né? O bom e o mal. Porque às vezes porque é uma noção que a gente tem, né? Cada um tem. Às vezes, igual o pai aí falou sobre o ódio, né? Às vezes o ódio, a gente tem que passar por aquele ódio, que não necessariamente que ele seja mal. Uhum. E ele é bom para nós, para nossa evolução. Então, a gente não pode fazer aquele conceito do certo e o errado, ter aquele conceito fixo, sabe? Isso é verdade. Porque eu acho que depende da nossa evolução mesmo. Então, eu tenho isso na minha mente. Eu acho que foi uma história que eu ouvi, eu achei muito interessante, sabe? De um espírito que veio, né, para a Terra, e ele tinha que ensinar os pais a mostrar o desapego. E ele tentou de várias formas, e no final, a forma que ele conseguiu foi se enveredando nas drogas, e as drogas mais pesadas. Mas, por isso, ele conseguiu unir os pais. Essa era a missão dele aqui, como espírito. Claro que ele levou, né, teve outras consequências. Sim. Mas a missão dele era essa, e ele cumpriu a missão dele. Agora, foi certo ou errado? Não, mas a gente não sabe. Ele cumpriu. Foi do jeito que tinha que ter sido, né? Então eu acho que isso é um conceito nosso, né? Assim, que a gente tem que pensar muito na hora do livre-arbítrio mesmo. Também já me falaram que não existe certo e errado, né? Cada um pensa de uma forma. Então, o que pode ser certo para mim pode ser errado para você. Então, não existe.
conceito de certo e errado. Cada um tem sua opinião. Exatamente, isso é verdade. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, viu, câmera, Girley? mas Obrigado, estarei- Ana. Quando eu voltar, eu quero pão de queijo, hein, Girley? Então, vamos encerrar nosso estudo de hoje. Eu vou Tá agradecer bom. a presença de todos. Vamos fechar os nossos olhos, né, para fazer a nossa oração final. Que esse estudo de hoje a gente possa ter internalizado mais conhecimento, que a gente possa ter aprendido mais. Que a cura chegue a todos aqueles enfermos, todos aqueles familiares que estão necessitados. Que o amor chegue no coração de todos aqueles que estão apreensivos. Que a paz e a prosperidade cheguem no coração de todos aqueles que não têm mais onde pisar nessa vida. Que a força de nosso Pai Oxalá esteja no coração e na família de todos vocês. E que nós, semana que vem, estaremos aqui, se Deus quiser, novamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livramos de todo mal, que assim seja. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. E agradecer a todos presentes.